Fala galera, tudo bem? Eu sou o Michael Alexandre, nutricionista. Hoje a gente vai abordar com vocês a importância dos vegetais no emagrecimento. Como utilizar esse grupo de alimentos para facilitar a aderência na dieta nesse processo. Não sai daí galera, acompanha a gente! Bom galera, sabemos da importância dos vegetais na saúde principalmente, né? Então, em nenhum momento da estratégia, seja qual for o objetivo, eles devem ser negligenciados. No entanto, no processo de emagrecimento, a gente observa algumas problemáticas que a gente tem nesse caminho para emagrecer, né? Aderência com a dieta e outra, até mesmo, dificuldade para evacuar, ou seja, as pessoas ficam mais constipadas nesse processo. O que é de se observar, pois consomem menos volume de alimento e automaticamente tem menos evacuação. E sentem mais desconforto, maior produção de gases, justamente por essa dificuldade de evacuar. Então, qual seria uma estratégia interessante, tendo em vista essas problemáticas envolvidas durante esse caminho? Hoje está em alta um assunto chamado microbiota, que são as bactérias do nosso intestino. E elas são grandes aliadas nossas quando a gente, obviamente, fornece os alimentos necessários para que elas, então, trabalhem a nosso favor. É muito comum em dietas de emagrecimento que a gente consuma muito mais proteína nessas dietas. E isso pode atrapalhar um pouco a microbiota, justamente por essas questões relacionadas a idas ao banheiro, ou seja, a evacuação. Os vegetais podem nos ajudar como? Fornecendo fibras. E essas fibras ajudam ainda mais a gente ter uma microbiota muito mais benéfica e facilitando o processo de evacuação. E automaticamente essas fibras também podem nos ajudar ainda mais no processo de saciedade. E com isso, obviamente, temos uma melhora da saúde justamente por esses fatores e por outros que os vegetais podem trazer, como por exemplo, fitoquímicos, vitaminas e minerais e até mesmo o consumo de água através desses alimentos, tendo em vista que esses alimentos são bem ricos em água. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse consumo alinhado ao nosso favor, justamente para conseguir melhorar esses parâmetros que dentro do processo de emagrecimento são bem chatos, principalmente para as mulheres que tendem a ter uma dificuldade de evacuação maior. Então, o consumo de vegetais, principalmente, se faz extremamente necessário. E óbvio, o que seria interessante para a gente potencializar esse processo de ir no banheiro? Ingestão de água. Então, é importante que você tenha um consumo de água diário em alta quantidade, principalmente nessas fases de perda de peso. A gente tem uma média estimativa de 30 a 50 ml por quilo peso, mas podemos estender até 70 ml por quilo peso para facilitar com que a gente vá mais no banheiro e, obviamente, também auxilie nesse processo de saciedade. E vegetais, o quanto eu devo consumir? Galera, inicialmente, quando a gente fala de vegetais, estamos falando mais de verduras e legumes, tá? Cenoura, beterraba, couve, brócolis, couve-flor, abobrinha. Então, são alimentos que têm baixa quantidade calórica, o que, obviamente, podemos abusar um pouco mais das quantidades. Uma média inicial, para você que não está habituado a comer vegetais por dia, é de 300 a 500 gramas por dia de vegetais. Obviamente que no decorrer do processo é interessante você subir esses valores, até porque você vai se habituando ao consumo e obviamente que isso vai favorecendo com que você consiga ter mais saciedade com o consumo desses alimentos. Importante variar esses vegetais, porque assim você vai ter uma variedade maior de nutrientes e também não vai ficar enjoativo comendo aquele mesmo alimento todo dia. Então é legal que a gente tenha também essas variações na forma de tipos de vegetais. Outro ponto interessante, podemos variar as preparações também. Cozidos, ao vapor, refogados. Mas, Michael, não perde nutriente? Pode ter perda, mas é pequena. Não vai ainda tirar os benefícios dos vegetais. E podemos também congelar para facilitar nossa rotina do dia a dia. Ou seja, deixar porções congeladas e ir descongelando conforme a gente for consumindo. Certo, galera? Então é importante que a gente tenha em mente que os vegetais vão nos ajudar na saciedade, na saúde e também aumentar nossa frequência de evacuação. Mínimo de consumo, 300 a 500 gramas por dia de vegetais, certo? E é bom também a gente estar consumindo a quantidade de água nessa média de 30 até 70 ml por quilo peso para auxiliar nesse processo de evacuação e também ajudar em mais saciedade. Até porque, galera, muitas pessoas também utilizam laxantes como forma de recurso para conseguir ir no banheiro. Então, se atentando a esses fatores básicos, por si, já conseguiria melhorar ainda mais essas idas no banheiro. Se caso só os vegetais não estiverem dando conta, podemos suplementar fibras também, como inulina, que são chamados prebióticos, fruto-oligosacarídeos, o próprio psyllium, farelo de aveia. Então, são componentes que têm bastante fibra que podem também nos ajudar no processo de ir ao banheiro e de saciedade também. Então, isso evitaria, muitas das vezes, você estar utilizando laxante
o que obviamente que é extremamente agressivo, até pela desidratação que ele causa. E no decorrer desse processo, essa desidratação vai dificultando ainda mais ainda do indivíduo ao banheiro. Então por isso que a gente primeiro tem que se atentar ao básico, para antes tomar medidas extremas, caso realmente não conseguir com o básico. E segundo ponto, tomar laxante com frequência não é interessante e é necessário uma supervisão de um médico, para que você não tenha perda de eletrólitos, tendo em vista que esse laxante tende a causar desidratação e desbalanço de sódio, potássio, cálcio, magnésio, o que é extremamente importante para a saúde, principalmente para o atleta. Principalmente em situações de fase, como por exemplo, de competição para esses atletas que estão fazendo essa fase final que é chamada pré-contest. O consumo de fibra nessa parte se faz bastante interessante, evita medidas radicais para esses indivíduos evacuarem, tendo em vista que esses indivíduos chegam a ficar mais de uma semana sem evacuar por fazer uma dieta muito restrita, principalmente em carboidrato, onde são ricos em fibras. Então, por isso que é importante se atentar a esse aspecto, consumir vegetais, até porque esses vegetais pouco irão contribuir para as calorias e carboidrato e não irão atrapalhar o resultado final do processo, inclusive vão até melhorar, pois assim o atleta não fica com o abdômen inchado e justamente isso atrapalha o condicionamento desse atleta no palco. E nem tome medidas mais drásticas, o que pode também ter decorrências perigosas desse aspecto, ok? Então, até nesses atletas seria interessante tanto suplementar fibra quanto consumir vegetais para facilitar a ida deles no banheiro e no geral, gente, fibras são muito importantes. Então, consumir vegetais, principalmente com alto teor de fibra, é muito importante para a saúde, tanto saúde intestinal quanto saúde do indivíduo, inclusive até para auxiliar no processo de emagrecimento, dando mais saciedade. Bom, galera, é isso. Espero que tenham gostado. Dê uma curtida no canal, se inscreva no canal para fortalecer a gente. Na descrição do vídeo vai estar meu Instagram, o Instagram da Iridium, o site da Iridium. Qualquer dúvida, mande no nosso Instagram ou deixe nos comentários. Agradeço a Academia Guil por fornecer o espaço para a gente estar criando e passando informações aí para vocês. Tamo junto, até a próxima!